Imagine um palco global, líderes mundiais, tensões fervilhantes e o Brasil no olho do furacão. Em menos de 24 horas após os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra figuras-chave do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal, sanções estas que, segundo fontes confiáveis, não se confirmam como uma política direcionada ao Brasil como um todo, mas sim a indivíduos específicos, o presidente Lula subiu ao pódio da Assembleia Geral da ONU para um discurso histórico. Lembra-se de seu primeiro discurso na ONU em 2003 e, mais recentemente, em 2023, condenando a guerra na Ucrânia e defendendo o fim das sanções contra a Rússia? Agora, indivíduos ligados ao governo brasileiro se encontram no alvo de medidas dos Estados Unidos. A pergunta que ecoa é: será que o Brasil conseguirá manter sua postura de defesa da soberania nacional diante dessa nova pressão internacional? Enquanto o mundo prende a respiração, analisamos as implicações dessas ações, o impacto na relação já fragilizada entre Estados Unidos e Brasil e o que esperar do discurso de Lula perante a ONU. Neste vídeo, você descobrirá os bastidores dessa tensão diplomática, a estratégia de Lula para navegar por esse campo minado geopolítico e as possíveis consequências para o Brasil e o mundo. Não perca! A 78ª Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2023, viu Lula discursar sobre multilateralismo, criticando a guerra na Ucrânia e a desigualdade global. Mas a situação atual é diferente. O discurso de Lula ocorre logo após os Estados Unidos tomarem medidas contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Instituto Lex, além de revogar o visto do advogado-geral da União. O Ministério das Relações Exteriores reagiu fortemente, classificando as medidas como indevidas e um novo ataque à soberania brasileira. Mas qual o contexto por trás dessas ações? E como isso impacta a relação entre Brasil e USA? Lembremos que Lula já abriu a Assembleia Geral da ONU diversas vezes, seguindo uma tradição brasileira desde a década de 1950. Este é seu 10º discurso na ONU, uma trajetória que reflete a sua própria evolução política, desde a fundação do PT em 1980 até a presidência. Você se lembra de outros momentos históricos na ONU? A abertura da Assembleia Geral por Fidel Castro em 1977, por exemplo, ou os discursos de Mahmoud Ahmadinejad nos anos 2000, demonstram como a ONU serve de palco para contestações e defesas de visões alternativas à ordem global. O Brasil afirma que não se curvará a essa agressão. 8 ministros do STF tiveram seus vistos revogados, segundo a PGR, mas especialistas apontam que as tensões entre USA e Brasil, embora reais, são complexas e não se resumem a esse episódio. Divergências sobre a Ucrânia, a questão ambiental e a influência da China na América Latina são pontos de atrito. Ao mesmo tempo, existem áreas de cooperação, como comércio e segurança regional. Como equilibrar esses interesses conflitantes? Chegamos ao clímax. Lula, no palco da ONU, diante de líderes mundiais, precisa reafirmar a defesa da democracia, o combate à fome e a importância do multilateralismo, ao mesmo tempo em que defende a soberania nacional. Em 2023, Lula criticou as sanções contra a Rússia. Agora, o Brasil se vê em uma posição delicada. Como ele vai se posicionar? E qual será a resposta do USA? O que você acha que ele deveria fazer? A trajetória de Lula, desde operário até presidente, passando pela criação do Bolsa Família e a retirada de milhões da pobreza, o coloca em uma posição única para falar sobre desigualdade e justiça social. Mas esse discurso na ONU transcende a política interna. É um momento crucial para o Brasil no cenário global. As relações internacionais estão em jogo. E agora, o que esperar? A relação entre Brasil e ELA seguirá tensa? Quais as implicações dessas sanções para o futuro? O discurso de Lula na ONU é apenas o começo de um novo capítulo nessa complexa relação diplomática. O que acontecerá a seguir, só o tempo dirá. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E aí, o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários.